Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Resumo da sua novela Terra Prometida, capítulo de terça-feira, 9 de abril de 2024. Salmo fica horrorizado ao saber que uma mulher pagou para o leproso abraçar sua esposa. Ele desconfia de Jéssica e Rabi diz que não acredita. E ele diz que vai tirar a dúvida e vai direto conversar com Jéssica. Jéssica diz para Salmo que não acredita que ele pense isso dela, pois ele não a conhece, ela seria incapaz disso. Ele acredita, mas diz que queria ouvir da sua própria boca e pergunta se ela desconfia de alguém. Ela diz que não pode ajudá-lo, pois não sabe de nada. Bogotai fala para Finéias que o povo hebreu é muito hospitaleiro e quer aprender o quanto antes sobre o Deus de Israel. Racal vai puxar assunto com Mara. Ela diz que o fato deles não serem cananeus contam pontos para eles. Ailde chega e ele sai. Raniel arruma a mesa detalhadamente e diz que os filhos têm que tomar banho antes das refeições. Tirda diz que nem ela toma 2 banhos por dia. Ele diz que está na hora da família começar a tomar 2 banhos por dia. Otiniel sente ciúmes de Axa. Noemi fala para sua filha que Otiniel é louco por ela e não é de hoje. E pelo visto, ela também está bem interessada nele. Ela diz que é bobagem. Jéssica está com medo que Salmo descubra tudo. Ela diz para Mara que se arrepende de ter trilhado esse caminho com ela. E diz que sempre achou cruel a ideia do leproso. Mara diz que ninguém vai saber da culpa dela, a não ser que Jéssica dê com a língua nos dentes. E se isso acontecer, ela não vai perdoar e vai dar o troco. Jéssica diz para ela não se preocupar, pois ela já sabe do que ela é capaz. Jéssica se retira e Ailde chega e diz que ouviu Jéssica dizer que sabe do que ela é capaz e pergunta o que ela quis dizer com isso. Mara abre de olho. Ele dá de boa ação só orgulho pelos seus filhos. Zaqueu chega para encomendar flechas. Setur diz que quem vai fazer vai ser Tobias. Zaqueu diz que não quer que Tobias prepare suas armas. E Tobias pergunta por que ele não pode fazer isso. Ele diz que não é nem idiota e se lembra da batalha em Ai. Pede que Setur prometa que é ele mesmo quem vai fazer. Tobias diz que não tem culpa se ele não sabe lutar. Mas uma diz para Tobias que ele não precisa mentir para ele, pois Zaqueu tem razão. Ailde diz que fez uma pergunta e quer a resposta. Mara gagueja, diz que estava falando dos estrangeiros e pensa na moral e nos bons costumes de Israel. E diz que tem que sair para fazer comida. Parece que continua enganando o trouxa. Na cozinha, enquanto as mulheres preparam comida, Leia pede ajuda a Samara e ela diz que não foi educada assim. Mara chega e diz que acha eles simpáticos e que é contra os cananeus. Tensa, Aruna diz para Josué que está fazendo de tudo para ser uma boa esposa, uma esposa à altura dele, pois todos comentam e olham. E diz que quanto mais ela tenta, mais ela dá mancada. Ele diz que ela não precisa fazer isso, pois que se ela fosse tão séria assim, talvez ele não a amasse tanto. Ele a ama do jeito que ela é. E diz para ela não se importar com o que as pessoas pensam dela ou deles. Ela diz que não sabe como ele tirou um peso das suas costas. Leia grita e Quemuel pergunta por que ela anda tão nervosa. Ela diz que é por causa dos filhos. Reconhece que mimou muito seus filhos e agora está colhendo o que plantou. Mas quando ele pergunta se ela sabe se qualquer um dos dois está planejando alguma coisa, ela diz que não. É só a sensação de que os filhos não estão trilhando no caminho certo. Ela sente ciúme de Ana. Quemuel diz que o grande amor da sua vida é ela e pede que ela dê uma chance para os dois e pare com esse ciúme. E que ela esqueça Ana, assim como ele já esqueceu. Ele sai e ela fala, quem me dera eu esquecer. Iru percebe a aflição de Jéssica e pede que ela se abra com ele, sem precisar falar nomes. Ela conta histórias com poucos detalhes. Ele diz que a verdade é sempre melhor. Se ela contar a verdade, ela vai ter paz e vai reparar uma injustiça. E diz que ela pode contar com ele. Leia se lembra da conversa que ouviu entre Samara e Tobias. E manda a filha ir atrás dele e diz que vai ter uma conversa com os dois.
Zareg agradece pelas roupas novas. Eleazar diz que eles são bem-vindos entre os hebreus e terão os mesmos direitos que todos. Tobias espera que seja o bom motivo que tirou ele da serralheria. Leia diz que é um motivo terrível, é a morte de Abel, que desde que os dois se juntaram, não sai da cabeça dela. Ele pergunta o que ela quer e ela diz que quer que os dois prometam que eles não vão fazer mais crime nenhum contra ninguém. Eles prometem e ela chora. Samara pergunta por que ela está chorando e ela diz que reconhece uma mentira quando escuta uma e diz que passou a vida toda mentindo. Samara diz que ela está tensa e é melhor as duas ir fazerem compra na rua do comércio, pois isso ajuda. Na sequência, as duas já estão fazendo compra na barraca do seu Elias. Samara disse para a mãe que foi bom ter ido, pois nunca mais tinha visto um sorriso em seu rosto. Leia disse que também foi bom, mas na mesma hora ela olha para o lado e diz que viu a rata do deserto. Samara diz que para ela parar com isso que ela já está morta há muito tempo. E Leia sai correndo atrás dela. Samara diz que ela está louca. Aruna vai à tenda e volta a cantar. Josué abraça e diz que tem a esposa de volta e que há muito tempo não a via assim cantando. Ela diz que ele também está tenso e começa a dançar com ele. Leia alcança a moça e chama pelo nome. Quando ela se vira, ela pede perdão e diz que pensou que fosse outra pessoa. Samara chega e pergunta se ela se sente bem. Ela diz que sim, mas que às vezes alguns fatos do passado voltam para nos visitar. Mireu conta para sua irmã que a princesa Ula gosta dele. Assim, quem sabe quando ela virar rainha, não dá uma posição de destaque para ele. Adonisedeque se prepara para ir visitar as prisioneiras. Úrsula pede para ir junto, assim como o comandante Abu. Ele diz que deveria participar das conversas, já que ele e a mãe do rei se davam muito bem. Adonisedeque se irrita e diz que só ele vai visitar as prisioneiras. Foi sempre assim e sempre será, até Mote cobri-lo com sua sombra. Úrsula distrata o general Abu, enquanto o rei Adonisedeque vai visitar as presas. Mireu pergunta para sua irmã se tem alguma chance com Ula e diz que espera o tempo que for. Eleazar e Inês acompanham Laís até a tenda de Caleb. Ela pede perdão a todos, especialmente Noemi, que diz que entende que a vida dela não tem sido fácil depois que perdeu os pais, pois é muito triste perder os pais cedo. Eles são a base da nossa vida. A turma de Zareg agradece Pedael pela hospitalidade, cheios de sorriso. Mas quando Pedael se retira, eles falam mal dos hebreus. Dizem que em Gibeão eram homens temidos e ali vivem como pobres e ainda nem ganharam camas boas para dormir. Zareg diz que eles sabiam que ia ser assim. E que melhor, eles estão vivos e aliados dos hebreus, pois eles estão arrasando com todos os reinos. Isso é verdade. Jéssica toma chá com as amigas e Axa diz que tem muita gente de mau caráter dentro de Israel. Mas quem é ela para falar, pois há pouco tempo ela perseguia o Tiniel. Laís também resolve falar dos seus erros, menos Jéssica. Elias entra e fica simpático e encantado com Laís. Ele diz que faz gosto que ela seja amiga de sua filha. Josué e Aruna fazem uma visita para Quemuel, que pergunta como vai a vida de casado. Josué diz que está muito bem. E Leia diz que no começo são flores, mas depois... Aí diz que não quer ser pessimista, mas que o casal tem suas diferenças, mas com paciência se resolve. Tobias diz que a mãe dele é o exemplo de paciência. Só perde para Samara. Os dois começam a bater boca e Leia grita para que eles parem. Eu conheço de tolerância e paciência. Muito engraçado, Tobias. Mas mesmo, Samara. Olha só quem fala. Nada de briga, vocês dois.